Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Vamos realizar o nosso Evangelho no Lar. Meu nome é Jaqueline Kinzel. Convido a todos os presentes e também aos internautas a realizarmos a nossa prece inicial. Rogando a Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, amada Maria, nós viemos aqui nesta manhã te pedir o amparo espiritual para todas as mãezinhas do planeta Terra que perderam os seus filhos, que choram, que estão no momento de sofrimento, de dor. Nós te pedimos que ampare elas, que leves até cada irmã que chora a gota da esperança, que possa alimentar os seus corações, aonde elas possam compreender que apenas o corpo perece, a alma segue, o espírito é imortal, jamais morre, estará sempre presente. Leva, Maria, o consolo a essas mães, para que elas possam compreender que ao dormirmos, todas as noites, a nossa alma se desprende do corpo físico e tem a oportunidade de reencontrar os seus familiares, os seus amores, dialogar, conversar, matar a saudade. Mãe Maria, nós te pedimos também por todos os irmãos suicidas do corpo físico, aqueles inconscientes irmãos que não se dão conta dos pequenos atos que cometem no dia a dia, descuidando do corpo físico, da sua alimentação, do seu sono. Te pedimos que também ampare estes irmãos, para que eles possam despertar para a realidade espiritual que envolve a todos nós, pois somos um espírito numa vivência carnal. Estamos aqui todos para crescermos e evoluir. Pedimos então a esta equipe amorosa que ampare a todos nós em nossos lares neste momento, para que possamos receber as bênçãos da paz, da harmonia e do amor. Gratidão, Maria de Nazaré, e que assim seja. Meus irmãos, o Evangelho no Lar é uma prática tão antiga, realizada desde a época em que Jesus já esteve conosco na casa de Simão Pedro. O Evangelho no Lar, ele se constitui de um momento de oração, de um momento de reflexão em família, aonde nós escolhemos um dia e um horário que seja adequado a todos nós, aonde os familiares estão presentes, aonde nós vamos colocar uma água para ser frutificada, e vamos escolher sempre o mesmo dia e um mesmo horário. A importância de termos a disciplina com o dia e o horário é porque a espiritualidade superior é muito organizada. Os espíritos superiores, esses irmãos que estarão nos amparando e nos auxiliando, eles estarão lá conosco. Será realizado durante o Evangelho no Lar, e muitas vezes até antecedendo a este horário, uma asepsia espiritual, uma limpeza na nossa casa. Irmãos sofredores serão
recolhidos pelos caravaneiros espirituais e são trazidos para a espiritualidade da nossa casa e de tantas outras casas, aonde eles receberão todo o amparo espiritual. Muitos, muitas vezes, não sabem nem que desencarnaram. E ali estão convivendo conosco, familiares recém-desencarnados, muitas vezes, que querem nos auxiliar e não se dão conta, querem conversar, não conseguem e precisam receber o amparo. Mas também vêm irmãos partilhar conosco o Evangelho no lar, estudar conosco. Irmãos que já se encontram na espiritualidade maior. E às vezes a gente nem se dá conta, tem aquele dia que está todo mundo muito alegre, rindo, rindo, rindo. É um dia que os jovens estão presentes. Os adolescentes espirituais, eles vêm também conosco. Os sofredores também. Aqueles desapercebidos que desencarnaram, mas os jovens também estão. Muitas vezes eles estão lá e a gente nem se apercebe por que a gente está tão feliz, tão alegre, brinca, brinca, brinca. Mas são eles que estão participando conosco e aprendendo do Evangelho. Eles estão ali também, porque eles estão se preparando muitas vezes para retornar à carne. Então o Evangelho no lar, ele é ferramenta disponível, muito simples e que todos nós possamos fazer uso para nos proteger espiritualmente, para nos fortalecer a nossa alma. Nós precisamos sim do alimento físico e precisamos do alimento espiritual. E à medida que nós vamos realizando este Evangelho, vamos lendo, vamos reflexionando, dialogando uns com os outros, nós vamos crescendo em entendimento. Quando nós vamos crescendo em entendimento, em compreensão do Evangelho, aos poucos ele vai fazendo morada em nosso coração. Esses dias uma irmã estudando na oficina do Evangelho conosco aqui na casa, que está online agora, ela disse assim, olha, muito tempo atrás eu aprendi que a gente não deve violentar consciências. Eu achava que eu tinha que impor a minha crença ao meu irmão. Quando eu aprendi que eu não deveria impor a minha crença ao meu irmão do caminho, tudo ficou mais leve para mim, diz ela. Eu aprendi que cada um tem o seu momento de entendimento, de compreensão. Então eu tento levar um conhecimento para ele à medida que ele quer, eu ensino mais. Quando ele não quer, eu deixo assim. Então é assim em relação ao Evangelho no lar. Se algum irmão não quiser participar conosco, deixemos assim. Às vezes a gente fica na sala, vai fazer o Evangelho no lar, e ele fica lá no outro quarto, mas ele deixa a porta aberta. Ele está ouvindo. Mas ele não cedeu ainda para estar naquele espaço conosco, mas ele já está ouvindo. Muitas vezes, então, a espiritualidade está lá com ele, o anjo guardião está do lado dele, para levar uma intuição. Uma palavra que é lida aqui, parece que retumba no coração daquele irmão. Por quê? Porque a espiritualidade naquele momento é como se envolvesse com um passe, com uma harmonização, e ele acolhe aquela palavra, por exemplo, o perdão, e ele para e pensa, gente, fui duro com a minha mãe, preciso aprender a perdoar ela. Então, confiemos mais. Pratiquemos sempre o Evangelho no lar. Eu, hoje em dia, recomendo todos os dias, quem puder, né? Porque é uma ferramenta disponível. Não tem por que fazermos só uma vez por semana. Quem tem tempo, 15 minutinhos, 20, vamos nos organizar, né? Nós temos tanto tempo disponível, perdemos muitas vezes nas redes sociais, 1 hora. Então, aí as pesquisas nos dizem isso, né? Quanto tempo nós perdemos, às vezes, só vendo a vida alheia, para fora, enquanto que o Evangelho nos convida a um movimento de interiorização, né? Vamos ler o texto. O texto de hoje é do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, onde Allan Kardec organizou uma variedade de preces e uma variedade de ensinamentos. O item é o item 20, que está relacionado dentro desse capítulo ao item preces por aquele mesmo que ora, né? Então, o subitem é pedir força para resistir a uma tentação.
tentação é que nós estamos ali naquele momento difícil, nós não sabemos o caminho a seguir muitas vezes, né? E muitas vezes estamos até abaixo do mau tempo ou sofrendo até uma influenciação espiritual. Então vamos ver a orientação de Kardec. Ele diz assim: duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerce. Bom, meus irmãos, se a influência funesta está exercendo, que é de um espírito desencarnado, nos induzindo a uma atitude, a um pensamento mau, é porque a imperfeição está dentro de nós, porque nós acolhemos aquele sentimento. Mas nós temos uma opção, diz Kardec mais adiante no texto. Nós temos a opção de decidir. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós precisamos aprender a nos autoconhecer para que possamos, através do autoconhecimento, discernir se aquele pensamento é nosso ou é de um irmão desencarnado incutindo em nós esse pensamento. Isso é muito importante. É só através do autoconhecimento que nós aprendemos a discernir. Então, vamos seguir no texto. Neste último caso, diz Kardec, ou seja, quando a influência espiritual é exercida, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte, aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então, se o espírito fica ali nos tentando, ele não consegue, ele vai embora. A doutrina espírita nos ensina isso. Aí entra a oração. Sabe, às vezes, quando a gente vem com aquele sentimento que vem assim, começa a dar uma raiva, uma mágoa, a gente vem aquela coisa assim, a gente começa a sair da linha, para tudo. Faz uma oração, concentra, se centra, pensa em Jesus, chama o anjo guardião. Naquele momento, nós vamos sentir a névoa se dissipar. Mas é importante que a gente tenha tomada de consciência, a gente se aperceba, a gente se utilize de algo que todos nós temos, que se chama vontade. Naquele momento, exercer uma influência positiva sobre nós mesmos. Eu não quero isso. Eu não quero me envolver nesse sentimento. Eu quero ficar na harmonia e na paz. Eu não quero essa vibração densa. E aí pare, faz uma oração. Porque como nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal impera, olha bem, o mal impera, não o bem ainda, Entende? Então, nós estamos caminhando rumo à regeneração. Ali nós vamos ter uma pequena folguinha, Nós vamos começar a discernir, que é o momento da tomada de consciência, do autodespertamento. Então, nós vamos começar a discernir, a perceber as nossas sombras, a esse mal que está em nós. Então, aí, essa é a tomada de consciência agora, para que nós possamos chegar aos mundos felizes e termos caminhado e alcançarmos um novo patamar na escala espírita, de espíritos bons, aonde nós vamos fazer mais o bem do que o mal. O mal não vai deixar de existir, mas ele não vai imperar. Então, é uma caminhada longa que a gente tem pela frente, Eu adoro esse tema, Ele é tão lindo, Ele é tão importante para nós nesse momento. E aí Kardec segue aqui. Está quase no fim do nosso encontro, mas eu vou ler mais um pouquinho. E ele diz assim: quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir. Aqui está o ponto. A gente cede, vai no caminho que se entrega, ou a gente resiste, Como se tratara das solicitações de uma pessoa viva, é que nem um irmão vivo, Digamos assim, eu sou celíaca, o irmão chega assim, não, mas come essa tortinha aqui, ela tem glúten, mas não vai te fazer mal. Mas ele não sabe o quanto mal faz a mim. Ele está me oferecendo, mas eu que tenho que dizer que não. Nós que precisamos colocar o limite, Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E o nosso anjo guardião está ali. Naquele momento, ele sempre está presente, nos diz o Allan Kardec aqui. Ele combate em nós essa influência desses espíritos maus. Como ele combate? Ele está ali, naquele momento, nos influenciando positivamente.
Então, quando chega a dúvida de qual caminho seguir, é porque ele está ali. Ele vem com aquele pensamento bom. Olha, se tu comer, vai inflamar novamente o teu intestino. Estou falando de mim, celíaca, né? Vai inflamar o teu intestino. Então, tu vai ceder à tentação ou não? Então, é um caminho lindo, é um caminho de aprendizagem. Tem o erro? Tem. Vamos nos culpar? Não, mas vamos aprender com ele. Vamos aprender com ele. Esse é o momento de aprendizagem, né? Então, a Joana sempre nos diz o quanto a culpa nos faz mal, ela baixa a nossa vibração, né? E os espíritos que nos influenciam mal, eles estarão ali, nos incutindo mais culpa ainda, né? Sabe? Quando tu pega, tem uma ferida, é como se cutuca ali aquela ferida e dói. Então, que nos amemos mais, que nos perdoemos mais, né? Que nos aceitemos como somos, na condição atual que estamos. Reconhecer a nossa condição é o ponto principal, como nos diz Joana de Ângeles, para que possamos avançar. Se a gente não reconhecer, não se autoconhecer, nós não conseguimos crescer. E aí nos diz Kardec aqui, para finalizar, reconhece-se que um pensamento mau, quando se afasta da caridade. Todo pensamento mau é aquele que se afasta da verdadeira moral, né? Porque o bem é o caminho. O mal é quando nós nos afastamos da lei de Deus, né? Simplesmente assim, muito simples, muito fácil. É quando nós estamos no caminho do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Esse é o caminho do mal. O caminho do bem, da benevolência, da indulgência, do perdão, do amor, da paciência. Então, para encerrar o nosso Evangelho no Lar, eu vou ler aqui a prece do item 21, que Kardec nos traz. Vamos fechar os nossos olhos e vamos deixar que a espiritualidade toque o nosso coração com essa prece tão linda. Deus Todo-Poderoso, não me deixes sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho, assim como todos nós, a liberdade de escolher entre o caminho do bem, o caminho do amor, ou o caminho do mal, o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Santíssimo Pai, acolhe a todos nós nesta manhã, nos envolvendo nestas bênçãos da paz e da harmonia, e que Maria de Nazaré ampare a todos nós, que assim seja.